Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos com o Dr. Felipe Godoy. Direito trabalhista é o nosso tema. E não adianta, todo advogado trabalhista que você for entrevistar tem algumas perguntas que não escapam. E uma delas se refere ao empregado ou à empregada doméstica. Nós tivemos recentemente uma série de direitos adquiridos e nós vamos tentar aqui com o Dr. Felipe comentar alguns para ver se realmente na prática essa coisa está acontecendo. Mas antes, vamos botar a crise financeira de novo na questão. As empregadas domésticas do Estado do Rio de Janeiro têm um salário específico pelo Estado. O salário aumentando todo ano, mas a renda do patrão, não. Me diz na prática, nós estamos tendo muita demissão ou não? Tem muita demissão porque está todo mundo partindo para contratar as diaristas. Mas é um assunto bem delicado também. Por quê? Porque a diarista tem o seu quantitativo. Até quando a pessoa é diarista e passa a gerar vínculo empregatício. Então é uma situação em que... Então eu vou te fazer outra pergunta. Contratei a Maria para trabalhar lá em casa, ela trabalha segunda e quinta. Toda semana. Então 2, 4, 6, 8 vezes ela vai na minha casa por mês. Ela vai conseguir vínculo empregatício? Aqui no estado do Rio de Janeiro, não. Por quê? Porque o vínculo empregatício, o entendimento jurisprudencial dos magistrados aqui no estado do Rio de Janeiro, com 3 dias na semana, tem o vínculo empregatício. Só que isso também é tudo uma questão de interpretação. Por quê? Porque você vai contratar a Maria. A Maria está trabalhando na sua casa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Dependendo, é uma questão de interpretação, porque não está regrado. O juiz pode considerar que você está 5 anos trabalhando lá 2 dias por semana, já está... Sim, mas se eu pago ela todo dia mediante recibo. Ela chegou às 8 da manhã, terminou o diário, pegou o recibo, pagou, recebeu, foi embora. E aí? Acho que o grande erro está naquelas pessoas que não fazem essa transação, né? Sim, mas até para entrar um pouquinho na questão do empregado doméstico, agora o pagamento do empregado doméstico é pelo e-social também. Sim. Aliás, tem o diarista e tem o empregado doméstico, perdão. O diarista realmente já paga diretamente ao funcionário. Dia a dia. Pagou dia, veio o dia, pagou. Para tentar interromper aquele pseudo vínculo, né? Mas é uma situação que gera interpretação ainda, sempre arriscado. Eu digo que vou te adiantar, eu tenho diarista, mas eu pago, trabalhou no dia, paga-se no dia. Trabalhou o dia, pagou o dia. Essa é a orientação que você dá, inclusive, para os seus clientes. Exatamente. Diarista, trabalhou, paga. Final do mês, não. Eu não arrisco. Não arrisque. Agora, pagou o dia, paga o dia. Qual é a média de valor para essa diarista? Isso é voluntário? Isso é um acordo entre as partes? Ou já existe uma fixação em tese para que também não possa surgir um segundo problema, que é pagar a menor? Existe um salário mínimo federal, que está R$ 937. Acredito que sim. Então, esse salário mínimo, dividindo pela 30 dias, então a gente sabe que existe um mínimo que é pago. Só que para diarista, normalmente, a pessoa sempre dá um plus, paga-se a mais. Eu vejo uma média de mercado hoje, mas é questão de mercado também. Sim. Claro que tem um limite mínimo, existe um salário mínimo. Uma média de mercado de uns R$100, de 80, tem gente que paga até R$60, mas... E está sendo vantagem para quem a utilização da diarista? Ou não está sendo vantagem para ninguém? Eu vejo vantagem para ambos os lados, se a diarista também conseguir trabalho todos os dias da semana. Se a diarista conseguir trabalho todos os dias da semana, cada dia, numa casa diferente... Ela tira mais ou menos R$ 1.600 para trabalhar só nos 5 dias úteis. Já ganha mais do que o salário mínimo federal. Sim. Agora, entrando na empregada doméstica, nós sabemos que o Fundo de Garantia, até essas últimas reformas, ele era um facultativo, né? Facultativo. A não ser que uma primeira contribuição fosse recolhida e aí estaria obrigatoriedade. Agora não. Esses encargos todos, juntos, têm causado problemas para o empregador? O Fundo de Garantia está sendo respeitado de uma forma que se esperava com essas alterações? Se não está sendo respeitado, a empregada doméstica vai poder reclamar em juízo o pagamento do seu fundo de garantia.
O governo, quando instituiu essa PEC das domésticas, nova legislação específica para empregado doméstico, criou um portal que é o E-Social. Nesse portal tem lá a forma para poder recolher também todas as verbas da empregada doméstica. Tanto a questão salarial, o pagamento do fundo de garantia, existe um seguro para acidente doméstico também. Então, existe... Aviso prévio, né? Aviso prévio, tudo isso. A empregada doméstica agora tem todos os benefícios que o empregado tem. Mas agora vamos a uma pergunta que é muito interessante. Contratei a Joana para ser empregada doméstica lá em casa, assinei a carteira dela. Ela entra às 8 da manhã, só que meio-dia eu tenho um fogão lá em casa, industrial, Felipe. E ela me ajuda a fazer comida para fora, as quentinhas. E aí, isso aí é função de empregada doméstica? Olha... Gerando lucro? O empregado doméstico tem um âmbito familiar que não há lucro. Claro, o empregado doméstico até é bom também, cabe ao jardineiro, cabe ao faxineiro, todos do ambiente familiar. Motorista particular. Pouca também. Gente sabe disso, né? Motorista particular é empregado doméstico, também vai fazer parte inserir na lei também. Aí, se a pessoa tem um trabalho também, é claro, acaba tendo um desvio de função também, trabalhando tanto pessoa física como pessoa jurídica. É uma situação delicada que tem que ser adequada. Na verdade, a funcionária não tem que trabalhar para as duas fontes da própria pessoa. Pessoa como pessoa física doméstica e como empregado de fins de lucro. Agora, a Joana, do nosso exemplo, trabalhou lá em casa meio expediente, só que no outro expediente eu mando ela limpar a loja minha no shopping. E aí? Também, teoricamente não. A lei não permite fazer isso. Ela é sua funcionária particular, doméstica, não funcionária da sua empresa. Dependendo da situação, existe um risco ainda da Joana pedir também um reconhecimento na empresa. Também, trabalhando meio expediente lá, vai pedir, trabalhei meio expediente lá durante um longo tempo. Quero vínculo lá também. Felipe é aquela que é a empregada doméstica, mas a principal função dela é criar o filho do patrão. Babá também é doméstico. Tá. Ela é considerada doméstica, ela tem os mesmos direitos, como é que é isso? Doméstico da mesma forma. Babá também é doméstica, tem todos esses direitos. Então, se a pessoa tem uma cuidadora dos seus filhos, uma babá em casa, é doméstica e vai ter que pagar da mesma forma todas essas questões. Tá, eu sei, mas se ela chegou, faz a comida, faz a limpeza da casa e cuida da criança. Não há um fracionamento, não. Isso tudo é englobado no salário só, isso que eu quero saber. Tá, entendi. Não existe uma limitação para isso, não. Doméstico é doméstico. Então, doméstico é doméstico babá. Doméstico cozinheira. Não, isso não, a lei não estabeleceu essa forma que tem que ser isso ou tem que ser aquilo. Até porque cozinhar dentro de casa não vai cozinhar para uma família de 4 pessoas o dia inteiro. Até você sabe cozinhar, tá sabendo, né? Sei cozinhar. Sabe? Sei. Aprendi, né? Vida de casado, a gente vai adequando também. Né? Felipe, para quem não sabe, é papai agora, né? Teve seu segundo filho. Os parabéns a você também. Obrigado, meu amigo. Felipe, dentro ainda da Justiça do Trabalho, as empregadas domésticas que às vezes dormem no emprego. Antigamente era até corriqueiro, você ia lá no interior, pegava uma menina, engraçado, né? A menina de 16 anos, o pai entregava ao patrão, ficava 20, 30 anos na casa daquela pessoa. Mas vamos àquele que dorme lá, dormiu 2 vezes por semana porque o patrão é médico plantonista. Então dormiu 2, 4, 6, 8 noites no mês. E aí, como é que fica a situação dela? Olha, experiência da minha infância, passei por isso também, né? Eu lembro que meus pais pegou uma moça de 19 anos na época, eu era criancinha, pegou lá na roça, trouxe para casa. Meu pai ia se encrencar hoje. Então, por que ele se encrenca hoje? Porque hoje não pode mais. Vai pagar hora extra. Vai pagar. Não é para. Não tem mais pernoite em casa. Vai pagar hora extra porque estava à disposição. Porque a pessoa fica à disposição direto 24 horas. E esse pagamento, ele pode ser feito caso a pessoa queira cumprir dentro da norma legal nesse e-social? Ele tem que informar ali? Tudo no e-social. Tudo é informado no e-social. Outra coisa, Felipe, que parece corriqueiro, mas muita gente tem dúvida. Carteira de trabalho. Você, empregada doméstica, já que a gente está nesse exemplo da empregada doméstica. Peguei a carteira lá para assinar.
Quanto tempo eu tenho que devolver? E fala um pouquinho do contrato de experiência. Ele também existe na Justiça do Trabalho para empregada doméstica. Como é que é isso? Quando é que começa o contrato por tempo indeterminado? Muita pergunta junto, né? O contrato... Então, só para arrumar aqui, para você não ficar confuso. Carteira de trabalho, pego quanto e devolvo quando, se existe contrato de experiência e quando ele se torna por tempo indeterminado. Não se pode reter carteira de trabalho da pessoa. Teoricamente, você vai assinar a carteira e vai devolver. Na mesma hora? A não ser que você tenha que vai alguma questão de mais de contador, com 24 horas, você faz a devolução da carteira também. Mas a relação à questão de contrato de experiência, ela é normal, é uma regra geral. São 30 dias, via de regra, ou até 90 dias, podendo ser renovado uma vez. Ou seja, dentro do período de 90. Dentro do período de 90 dias pode ser prorrogado apenas uma vez. 45, 30, 60, aí 90 dias até o limite máximo do contrato de experiência. Aí tem que dar baixa na carteira, nesse contrato de experiência? Na própria carteira vai estar constando o início, meio e fim. O início, meio e fim. E se eu não mexer nisso, se transforma em determinado automaticamente? Como é que é isso? Automático determinado. Automático. Passou. Porque se vai assinar a carteira de trabalho da pessoa, então lá atrás vai falar, período de experiência, a partir de tal data. Então, acabou o período de experiência, não precisa... Mas será que agora vai ser por contrato determinado? Não, que automaticamente nessa data. Mas para tempo de serviço, conta o tempo do contrato de experiência? Sim, conta. Inclusive, uma situação interessante, porque às vezes a pessoa fica 3 meses com uma pessoa, para aí sim assinar a carteira de trabalho, por mais 90 dias de período de experiência. Na Justiça do Trabalho não aceita isso. A Justiça do Trabalho vai contar não só esses 3 meses, vai contabilizar todo o período de 6 meses. Os 3 meses que não assinou carteira, mas os 3 meses que teoricamente colocou como período de experiência, a Justiça do Trabalho vai falar que não é mais experiência. Experiência foi o período que eu sem carteira. Inclusive vai ter que assinar retroativamente e recolher INSS, Fundo de Garantia, tudo retroativamente. Nós sabemos que em algumas empresas privadas isso fica muito claro. Mas vamos dizer que eu vou contratar uma empregada e eu vou dar 2 situações. Uma, ela é portadora de uma doença crônica, e eu sei que mesmo assim o contrato, e ela venha falecer ou ficar inválida durante o período de trabalho. E a outra, eu descubro que a doença é recorrente, mas eu só descubro quando ela já está trabalhando. Ou seja, ela omitiu para mim, mas a doença apareceu de forma efetiva durante o trabalho. Nesses 2 casos, como que o patrão deve agir? Olha, a lei permite rescisão por parte do patrão. Nesses casos específicos que eu estou falando? Sim, em ambos os casos. Porque a questão é que se eu for demitir, se eu for sem justa causa... Portadora de câncer, começou, infelizmente, uma fase terminal. Eu posso demitir? Pode, porque não tem a estabilidade, porque não foi uma doença ocupacional. Oriundo do exercício profissional. Exatamente. Então, tipo assim, eu posso demitir, vai demitir com aviso prévio, vai demitir com polêmica, sendo bastante perseguido pela sociedade. Você sabe que aqui eu estou fazendo o papel do advogado do diabo, né? Tô vendo. Né? Eu estou tentando defender. E a gente aqui tem que apertar o entrevistado. Ela já tem câncer de mama que se agrava porque está ali no fogão todo dia aí. Olha... Tem que apertar você, Felipe. Eu não tenho conhecimento... Qual a posição sua? Nós vamos criar que a ideia surgiu. Ela provou que se agravou na cozinha. Então, possível, ela vai... Se ela não tiver condições mais de trabalhar, ela vai para o INSS, quem vai pagar vai ser o INSS, só que ela vai ficar vinculada também ao empregador. Se ela conseguir se recuperar, ela volta para uma estabilidade ainda de trabalho. Se após um período de tratamento, que ela ficou afastada pelo INSS, ela consiga se recuperar, ela volta para o seu trabalho, porque ela houve uma questão de uma doença ocupacional. É um caso bem específico também que você citou aqui também, que eu não tenho conhecimento, mas hipoteticamente... O direito é bom por causa disso. Não sei se também Agora, esse tempo no INSS é infinito até a pessoa melhorar ou tem um prazo que o INSS cobra depois? É perícia? Como é que é isso? Não, é questão de perícia. Se mostrar que realmente está incapaz, vai continuar recebendo benefício. Felipe, eu tenho visto uma tendência, não sei se eu estou errado. Parece que depois dessa crise econômica, o governo federal começa a negar mais perícia do que o normal?
Mesmo tendo gente que precisa estar fora do mercado de trabalho? Tem. Mas não foi agora não, falar a verdade, já tem uns 2 anos já que está negando bastante. Então está um rigor bem maior realmente na negação dessa perícia. Já está entrando na questão mais previdenciária também, né? Agora, desse rigor, qual é o recurso dele? Às vezes a pessoa realmente não pode trabalhar, cara. Se a pessoa está precisando de benefício, quer solicitar um auxílio doença, alguma situação, ela vai entrar, vai marcar perante o INSS. Se com a negatória, ou seja, administrativamente, vamos tentar o benefício. Se não conseguiu, qual o recurso? Justiça Federal. Não Justiça do Trabalho, Justiça Federal. Lá vai requisitar o caso do caráter previdenciário do objeto da discussão. Isso? Exatamente. Agora, Felipe, vamos falar um pouquinho agora da reforma trabalhista. É lógico que o programa é pequeno, não tem como a gente destrinchar isso de uma forma pormenorizada, vamos dizer assim. Mas, na sua opinião, como profissional do Justiça do Trabalho, a primeira pergunta que eu quero te fazer, gostou ou não gostou? Gostei. Por quê? Eu acredito que a principal palavra que eu trago aqui é adequação. Sim. Nós estamos realmente passando por uma crise econômica, não é somente uma marolinha. Então, a gente está, não só a nível nacional, como município também, nós estamos herdando muita coisa de gestões, de questões econômicas que não foram boas. Então, é uma questão de adequação. A reforma do trabalho, ela está trazendo uma adequação realmente para várias áreas também. Mas uma coisa que traz, as pessoas que são contra a reforma trazem, por polêmica, só que a reforma ela não suspende muitos direitos. Você continua com direito a aviso prévio, você vai ter direito às suas férias, ao 13º, fundo de garantia. Se você for demitido, tem toda a sua verba rescisória. Não atrapalhou. Alguns pontos são muito importantes, porque eu acredito sim que possa voltar a gerar a máquina a trazer novos empregos. Para quem está desempregado, que é uma quantidade muito grande de gente nos últimos anos, eu acredito que essa reforma é benéfica. É benéfica nesse ponto específico, em que sentido? O que o desempregado que está nos assistindo hoje pode dizer a reforma trabalhista foi boa para mim? Por quê? Olha, a reforma está regulando várias coisas que não eram reguladas anteriormente. Como? Escala 12/36. Já permite. Só que são alguns pontos ainda que... Isso não era permitido? Não era regulado, era só por casos específicos, principalmente quem embarcava. Só que agora existe uma nova forma de trabalho. Existe o expediente completo, são 40 horas semanais. O meio expediente, né, que é o inteiro, é 8 horas diária. Meio expediente, uma média de 4 horas. E existe agora uma nova modalidade, que é 12/36. Então, a reforma traz essas novas formas realmente de poder de trabalho. Claro que vai passar por uma situação que quem é que pode trabalhar por 12/36? Não especifica. Mas daí a necessidade da regulamentação. Só que um ponto principal, inovador dessa reforma, positivo que eu considero, é o trabalho intermitente. Tá, mas o trabalho intermitente você vai explicar pra gente no próximo bloco. Estou aqui com o advogado trabalhista Felipe Godoy, vamos ao intervalo e já voltamos.